Shalom Aleichem e Aleichem Shalom. Aqui é o Van. Você está na TV Tochas Acesas e hoje nós vamos falar de um ditado muito popular dentro da igreja. Diante dele, até a tristeza salta de alegria. De quem fala esse texto, né? Mas antes disso, dê o seu like, siga a gente lá nas redes sociais e bora lá. Então, pessoal, um ditado, um texto, um versículo que é muito falado dentro das igrejas e todo mundo sempre cita, né? Diante dele, até a tristeza salta de alegria. Mas afinal de contas, quem se refere esse texto? Olha só, o ditado popular, né, acredita que esse texto, esse versículo da Bíblia se refere a Deus, né? Diante dele, de Deus, até a tristeza salta de alegria. Então é muito comum as pessoas dizerem isso. Quando você está triste, diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Mas será que realmente o texto fala isso? Vamos lá, olha só, pessoal, que coisa interessante. Esse dito popular, né, eu estou aqui com a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, né? E vamos lá, esse dito, esse versículo, né, ele está no livro de Jó, ele é baseado no livro de Jó, no capítulo número 41, no versículo de número 22, né? E todo o versículo diz assim, ó, vou ler aqui, ó. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer, né, igreja? Olha que interessante, né? No seu pescoço reside o quê? Força. E diante dele até a tristeza salta de prazer, né? O dito comum das pessoas é salta de alegria. Na Almeida aqui tá salta de prazer. Mas é diante de quem, pessoal? Olha só, presta atenção. O livro de Jó, no capítulo 41, né, é Deus, Adonai Elohim, falando para Jó. E Deus está falando para Jó sobre uma criatura, que diante dessa criatura, né, até a tristeza salta de prazer ou de alegria, né? Então, se você vir aqui no capítulo de número 41, você verá que Deus está falando, olha só, 41, versículo 1. Poderás tirar com o anzol o Leviatã? Ou ligarás sua língua com uma corda? Olha só que interessante, né? Então, Deus, Adonai Elohim, está explicando a Jó sobre o Leviatã, pessoal. Então, diante do Leviatã, até a tristeza salta de prazer. Mas como assim, Ivan? Não parece fazer sentido. Olha só, pessoal. Pensa assim, o Leviatã, existe uma controvérsia dentro da teologia dos estudiosos. Quem seria o Leviatã, né? Uns acreditam que o Leviatã seja um monstro aí mitológico que representa o caos, né, a desordem, a força do caos. Outros acreditam que o Leviatã é o crocodilo, né? No caso aqui do livro de Jó, a grande maioria acredita que esteja se falando do crocodilo, ali do crocodilo do Egito, né? Até porque a própria palavra Leviatã, ela aparece 6 vezes na Bíblia, e nessas 6 vezes ela significa às vezes coisas diferentes, tá? Olha só, anotei até aqui, pessoal, antes de eu explicar para você, olha só. O Leviatã, né, ele aparece 6 vezes, o nome Leviatã. No Salmo 104, versículo 26, o Leviatã, ele representa um animal marinho, uma baleia. E tanto que a palavra Leviatã no hebraico moderno é baleia, tá? E isso também no Salmo 74, do versículo 13 ao 14, né? O Leviatã é um salmo de Asaf, ele representa o Egito, olha que interessante. Em Isaías, no capítulo 27, no versículo 1, o Leviatã, ele é um monstro marinho, né? E aparece aí a palavra também, nesse salmo, junto com o Leviatã, aparece a palavra dragão, né? Chama o Leviatã de dragão, tanim, e também chama ele de serpente, né? Nahash, uma serpente do mar, um dragão marinho. Então, só que a questão do dragão marinho, não vou me aprofundar nessa questão, porque não é o tema do assunto, né? Então o Leviatã ele também representa um dragão marinho. Ah, vai um crocodilo, é um dragão marinho? Bem, a palavra serpente para os antigos
pode ser crocodilo, pode ser baleia, pode ser até dinossauro, né? Tem cara que defende que o Leviatã era um dinossauro. Mas aqui, pessoal, eu fiz esse desenho e vocês vão entender, né? Eu vou primeiro explicar e depois vocês vão entender. No caso aqui do livro de Jó, eu vou compreender, vou usar a linha de pensamento que compreende que o Leviatã é um crocodilo, tá? Então, na minha imaginação, na sua compreensão, vamos usar como base essa questão que o Leviatã seja o crocodilo lá do Nilo, né? Caso você queira entender mais, leia todo o capítulo 41 do livro de Jó. Então, olha só, pessoal. No seu pescoço reside o quê? Reside a força, certo? E diante dele, até a tristeza salta de prazer ou de alegria. O que significa isso? Pensa aquele crocodilo, que ele está lá dentro do rio, e aqueles animais, eles vão beber água. Entendeu? Então, diante do crocodilo, que é um animal carnívoro, né? A tristeza se alegra. Por quê? Entre aspas, o mal se alegra em causar o quê? Mal. Entendeu? Então não é diante de Deus que a tristeza salta de prazer, mas diante do animal carnívoro, diante do crocodilo, diante do leão, diante de todos esses animais, quando eles vão abater sua presa, né? Então ele salta de prazer, salta de alegria em devorar suas presas, tá? Então, diante do Leviatã, diante do monstro aí aquático, a tristeza salta de prazer, né? Então, isso aqui eu estou usando a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. E para vocês verem que a minha linha de raciocínio está correta, pessoal, eu trouxe aqui a Bíblia NVT, né? Que é uma Bíblia aí de tradução dinâmica. Eu vou ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo dentro dessa Bíblia. Para quem não sabe, as Bíblias dinâmicas, elas interpretam o texto bíblico, né? Se você é um pregador, sempre é bom você ter uma Almeida Corrigida e Fiel, ou uma Almeida Corrigida, ou uma Almeida Atualizada e uma NVI ou NVT, né? Então aqui na NVT, no capítulo 41, no versículo de número 22, olha como o versículo foi interpretado. A força tremenda do seu pescoço, do Leviatã, espalha o terror por onde ele passa, né? Aqui já interpretou que seria a força do pescoço do Leviatã, né? Mas parece mais um dinossauro. Então vamos lá, pessoal. Agora, veja só. Como é que está lá no hebraico? Eu vou consultar aqui, né? Lá no hebraico. No hebraico, como é que está, pessoal? Olha só, eu trouxe aqui essa Bíblia linda aqui, ó. Esse Tanar, né? O Antigo Testamento, Tanar, Torá, Nevim, Ketuvim, né? E vamos lá no livro de Jó. Eu já deixei marcado aqui, tá? Para nós ganharmos tempo. Então, lá no livro de Jó, antes de eu colocar, pessoal, olha só, eu vou colocar aqui a figura, vou colocar o desenho aqui. Produção, coloca aqui o desenho, esse desenho que eu fiz, essa ilustração, para que você tenha uma ideia, né? Então você tem essa ilustração aqui, que eu desenhei um crocodilo e um carinha aqui se afogando. Aí o crocodilo aqui muito feroz, muito assustador, um terror terrível, esse animal, né? Ele está se aproximando desse ser humano, então você vê que diante, né, dele, né, do terror, a tristeza salta de alegria, né? Então, mas vamos voltar aqui para a Bíblia hebraica, tá, pessoal? Agora, olha só, no hebraico, esse versículo está esse texto está em outro versículo, tá, pessoal? A diferença da posição dos versículos da Bíblia hebraica para a Bíblia protestante, tá? E às vezes também da Bíblia católica. É o mesmo texto, só que dividido de posições diferentes. Agora, na Bíblia hebraica, esse mesmo versículo está no capítulo 41, né? No mesmo capítulo, só que esse termo está no versículo 14. Então, se você tem uma Bíblia hebraica aí, você vai lá ler o versículo 14. Que tá assim, ó, pessoal. Betsavarô, né? Betsavarô e Alim Oz. O Lefanaiv Tadutz de Avá, né? Olha que interessante aqui. Vou colocar o texto aqui para vocês, né? Betsavarô, coloquei aqui também no meu tablet, né? Para não me perder. Eu coloquei também aqui, ó, Betsavarô, né? Betsavarô, que significa, eu peguei da Bíblia Hub. Se você for lá na Bíblia Hub online,
eu peguei parte desse estudo lá na Bíblia Hub. É só digitar aí, Bíblia Hub, e você vai lá na Bíblia Hebraica. Tá aqui, ó, Bet-Savarô, que significa em seu pescoço, ou no pescoço dele, né? Vem da palavra savar, que quer dizer pescoço ou nuca, né? E alim, que quer dizer habitar, morar, residir, passar a noite, permanecer, né? Reside o quê? Ou residir, né? A força, os, né? Então, olha só. Bet-Savarô e alim, os, no seu pescoço reside, permanece a força, né? O Lefanaive, que significa diante dele, diante do rosto dele, diante da face dele, né? Agora uma coisa interessante, aparece a palavra taduts, que vem de duts, né? Que pode significar pular ou dançar, né? E a última, diavá, né? Que quer dizer tristeza, desânimo. Olha que interessante. Interessante que não apareceu a palavra aqui prazer, né? Então, vamos lá, vou fazer uma tradução livre que ficaria assim, ó. No pescoço dele, né, reside a força, e diante dele pula, né, o terror, pula o desânimo. Para você ver que aqui não fala de Deus, não fala de Adonai Elohim, né? Olha só, pessoal, e para concluir, eu li aqui em vários estudos, por exemplo, no ATI, olha como está escrito no ATI, caso você tenha aí o ATI, que é o Antigo Testamento Interlinear. Diz aqui, ó, no pescoço dele, né, Bet-Savarô, mora a força, e perante ele salta o desalento. Olha só que interessante, no ATI fala isso. Na revista Almeida Corrigida e Fiel, que foi essa aqui que eu já li, diz, no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Na revista Corrigida diz, no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. E na Nova Almeida atualizada diz, no seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Olha que interessante. Se você tivesse outra versão, você ia ver que tinha o desespero. Na Almeida, né, RA, né, no seu pescoço reside a força, diante dele salta o desespero, na Almeida. Na Bíblia, BTB Bíblia, tradução brasileira, na Bíblia de tradução brasileira, no Jó 41 diz, no seu pescoço reside a força e diante dele anda saltando o terror. Agora, já na NTHL diz, a sua força está no seu pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo, né? Eita, e na NVT, como eu já li, a força tremenda do pescoço do Leviatã espalha o terror por onde passa. Agora, eu também consultei aqui, pessoal, uma Bíblia hebraica da Sefer, né? Que diz assim, ó, no Jó 41, aí já está no versículo 14, lembra que eu falei, né? Nas Bíblias protestantes, Jó 41, no versículo 22. Em outras Bíblias, caso na Bíblia hebraica, Jó 41, no versículo 14, é o mesmo texto. Que fala assim, ó, no seu pescoço demonstra sua força, e temor caminha à sua frente. Olha, na Bíblia judaica completa tem, a força reside em seu pescoço, e desalento as danças diante dele, enquanto ele avança. E nas Bíblias católicas, também consultei Bíblias católicas, né? Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, diz assim, em seu pescoço reside a força, diante dele corre o pavor. E na Bíblia Tebe, que segue também o Jó 41 no versículo 14, em seu pescoço reside a força, diante dele salta o espanto. Tá, pessoal? Então é isso aí. Então você viu em todas as versões. A única versão que por alguma razão eu careço de informação, que tem a palavra prazer, é a Almeida Corrigida e Fiel e a Almeida Corrigida. Nenhuma outra versão traz a palavra prazer ou alegria, né? Certo? Então esse texto aí de Jó 41, 22 não se refere de Deus, mas se refere de você estar diante do terror do Leviatã. Shalom Aleichem e Aleichem Shalom, aqui é o Van. Lehitraot.